Olá, pessoal! Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito do lançamento da editora Suma. É assim que se perde a Guerra do Tempo, dos autores Amy Elmotar e Max Gladstone. Esse aqui é um sci-fi com um romance sáfico, ou seja, um romance entre duas mulheres. E a gente vai acompanhar exatamente essas duas agentes do tempo, a Red, que trabalha para a agência, e a Blue, que trabalha para o jardim. E sim, as duas elas estão em lados opostos dessa guerra pelas linhas temporais do multiverso. Mas antes da gente falar mais sobre o que eu achei desse livro e falar um pouquinho também da história, sem spoiler pra vocês, eu já queria pedir pra você deixar o seu like aqui nesse vídeo, pois ele me ajuda muito, ele ajuda muito com o engajamento do vídeo e o crescimento do canal, e pra você se inscrever se você ainda não for inscrito. E se ao final desse vídeo você decidir por comprar, é assim que se perde a Guerra do Tempo, ou qualquer outro livro no site da Amazon, se você o fizer através do meu link, que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai me ajudar muito, porque eu ganho uma pequena comissão sobre todas as compras feitas através desse link, e você não paga nada mais do que você já iria pagar pelaquilo que você vai comprar. No início aqui, a gente vai ver a história pela ótica da Red. Logo no primeiro capítulo, ela então está narrando uma cena de batalha, uma cena de guerra bastante caótica, com bastante sangue, mortos e tudo mais. E ela tá pensando ali o quanto ela conseguiu vencer aquela batalha pelaquela linha do tempo, o quanto ela teve sucesso naquilo que ela planejava fazer. Só que ela percebe que algo não tá se encaixando, algo ali tá um pouco estranho, tá um pouco fora de lugar. É quando ela encontra uma carta que diz: queime antes de ler. A Blue, uma inimiga, né, da facção inimiga ali pela linha do tempo, ela envia uma carta para Red e a Red acaba que muito curiosa e lê essa carta. E não apenas ela lê, como ela também responde. Então as duas elas começam a trocar correspondência através de cartas, através de palavras fixadas em sementes, em penas de pássaros, em troncos de árvores. No início, essas cartas elas são basicamente alfinetadas uma na outra, fala sobre como uma venceu, como a outra ganhou, e elas vão então disputando, porque o caminho delas vai se entrelaçando. Normalmente a missão de uma é a missão da outra, e elas estão sempre ali muito próximas uma da outra, só que sem se encontrar pessoalmente. E aos poucos a gente vai vendo que o assunto dessas cartas vai mudando, elas vão falando mais sobre elas, sobre seus gostos, sobre a solidão, sobre amigos, sobre comida, sobre leitura, e a gente vai vendo então elas se apaixonarem. Só que há alguém no encalço dessas duas que está seguindo o passo delas, e a Red ela começa a se sentir muito ameaçada, porque ela sabe que se a agência, né, a facção para a qual ela trabalha, se a comandante souber o que ela tá fazendo, quer se corresponder com uma inimiga, ela vai acabar morta. Bem, eu recebi esse livro da editora e eu fiquei muito feliz com isso. Eu cheguei até a dar uma surtada ali no Instagram. Se você não me segue no Instagram ainda, aproveita para me seguir. Os meus links das minhas redes sociais estão todos aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu fiz o unboxing desse livro quando eu recebi ele. E eu fiquei muito feliz porque foi o meu primeiro recebido da vida. E eu fiquei muito contente porque eu sabia um pouquinho sobre esse livro. Eu sabia que ele era um sci-fi e que tinha um romance sáfico, mas eu não sabia nada além disso. E eu acho que isso pra mim foi muito positivo, porque eu fui muito com a cabeça aberta, eu fui sem saber o que esperar dessa leitura e eu acabei me surpreendendo com o que eu encontrei aqui. Como eu falei mais cedo pra vocês, esse aqui ele é um sci-fi com romance sáfico, ou seja, romance entre duas mulheres, só que ele não vai focar na parte da ficção científica e sim na construção do romance, na construção das personagens. Ele não vai situar a gente num tempo, num período específico, uma vez que a gente tem aqui duas personagens que fazem parte de duas agências que viajam livremente entre o tempo, entre os anos, entre os acontecimentos e também entre linhas temporais de realidades paralelas.
Ele também não vai falar sobre origens, ele não vai nos contar a origem dessa guerra, ele também não vai focar na construção daquele universo, de como que cada agência funciona, como que começou, quando que não começou. Ele só diz que eles estão lá há muito tempo e que o trabalho deles é então ir tecendo fios nas realidades dos seres humanos para que aquilo que eles querem aconteça. E a gente vai vendo um pouquinho disso na troca de cartas das duas e também quando elas estão em alguma missão e elas vão falar um pouquinho sobre a missão. Inclusive nessas missões, elas citam lugares conhecidos como, por exemplo, Londres, ou como, por exemplo, a cidade perdida de Atlântida. A Red, ela me pareceu uma espécie de robô, só que feita de carne e osso, se é que isso é possível. Ela então nasceu ali dentro daquela agência, ela foi construída pelaquela agência, ela fala dos órgãos dela como se ela tivesse pleno controle, como se ela tivesse um computador de bordo na cabeça dela, e ela fosse capaz de controlar todas as suas dores, deixar de sentir dor, deixar de sentir frio, deixar de sentir calor. E, inclusive, há um momento em que ela tá falando sobre fome e ela fala que ela não sente fome, que ela sente uma baixa no organismo, então ela se volta para aquela rede de tecnologia e ela se alimenta por ali. É como se você tomasse, por exemplo, vamos lá, uma bolsa de nutrientes e não precisasse mais comer. Em contrapartida, a Blue, ela já me pareceu uma espécie de metamorfa, criada a partir de um sistema natural, criada a partir de sementes. Então ela é muito conectada com a natureza e ela fala muito mais sobre a beleza das flores, os cheiros, os aromas dos perfumes, sobre os pássaros, sobre comida, sobre sentir. Falando um pouco da narrativa, eu achei muito fluida. Eu vi algumas pessoas reclamando sobre confusão, sobre estarem um pouco confusas, mas eu achei a narrativa muito fluida. Eu senti tudo que os personagens estavam falando que tinham sentido, eu consegui visualizar tudo o que elas estavam descrevendo. Eu achei, assim, a forma como a história foi narrada, uma forma muito sensível, até bastante poética. E é muito interessante ver a alteração, a mudança de comportamento das duas através das cartas que elas estão trocando. Começa com uma curiosidade e vai indo para sentimento, para solidão, para o sentir, para amigos, até então que a gente vai vendo o romance ali, o amor entre elas, o carinho, o afeto entre elas se desenvolvendo e crescendo. Por outro lado, é assim, um pouco angustiante e até divertido ver que o caminho delas, eles vão se entrelaçando a todos os momentos. Elas normalmente estão incumbidas pela mesma missão ali, só que eles não se entrelaçam o suficiente para que elas consigam se encontrar pessoalmente. Bem, eu acho que por tudo que eu falei aqui, dá para vocês terem uma ideia do que esperar a respeito desse livro. Então, se você é um leitor assíduo de sci-fi, no estilo ali de Star Wars, com espaçonaves lutando no espaço e sabres de luz, eu não acho que esse livro ele vá satisfazer você, porque, como eu falei, ele é muito mais focado na construção do romance do que na parte de sci-fi mesmo. E eu acredito que esse livro é um livro muito mais voltado para quem gosta de romance, com uma pitadinha diferente, para quem quer sair do óbvio e ver personagens em um cenário diferente, personagens esses bem diversos, bem diferentes. Mas assim, gente, se você não tiver a mente aberta, se você for aquele tipo de pessoa que gosta de tudo muito explicadinho, de tudo muito redondinho, daquela narrativa que pega na sua mãozinha e vai levando você e vai te explicando tudo, talvez você tenha alguma dificuldade com esse livro, talvez você ache ele um pouco confuso, porque ele deixa lacunas para que você preencha com a sua imaginação. Que ele vai focar muito aqui na relação entre as duas personagens, na construção do romance. A gente vai vendo isso se desenvolvendo, a gente vai vendo elas interferindo e influenciando muito uma na vida da outra. É claro que a guerra aqui, ela faz muitas críticas sociais, dá pra você entender várias metáforas e fazer várias referências com o nosso dia a dia, com a nossa sociedade, principalmente quando a gente fala das facções e da diferença entre elas, em como elas pensam em si mesmas e nos seus modos de vida, sem cogitar a mínima possibilidade da existência do outro, simplesmente por causa da diferença
de meta, de objetivo e de existência entre eles. Bem, agora falando um pouquinho pra vocês da edição física desse livro, que tá muito, muito bonita. Ele é um livro capa dura. A capa dele não é uma capa que eu acho muito atrativa. Sinceramente, esse aqui não é um designer de capa que me faria comprar esse livro pela capa na livraria. Porém, eu gosto desse tom de azul, eu acho muito bonito. Os passarinhos aqui, red e blue, né, eles são meio que desconectados, assim, como se tivesse algumas linhas cortando eles. Eu acho muito bonito. A folha de guarda é muito bonita, essas penas de passarinho com essas tonalidades. Ele é um livro muito bonito, é um livro curtinho. Ele tem em média 180 páginas, então ele é um romance. A tradução, deixa eu encontrar aqui pra vocês que eu esqueci de dizer. A tradução é da Natália Borges Polesso, tá aqui logo na primeira folha. E ele é um livro que tá muito bonito. Ele veio com alguns brindes, eu vou pegar os brindes pra vocês darem uma olhada, que veio pra mim pela editora. E basicamente a diagramação dele é assim. Aqui é quando tá narrando, né, o que as personagens estão fazendo. E aí quando entra a parte das cartas, a página ela tem esse tom um pouquinho mais cinza e tem esses detalhezinhos assim na diagramação. Basicamente ele é assim todinho, né, como vocês podem ver. A diagramação dele é bem confortável. A parte final a gente tem mais um desenho aqui. E a folha de guarda. Os brindes que vieram são selos, como se fossem uma coleção de selos, né? Dá pra destacar, eles são adesivos, obviamente, que eu jamais destacarei eles daqui, porque eu morro de dó de usar qualquer tipo de brinde que vem com livro, a não ser marcador de página, que de vez em quando eu também não uso. E o pôster que veio é exatamente as duas ilustrações que tem no livro, a logo do início e a do final. Bem, esse então foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que através desse vídeo vocês consigam talvez entender um pouquinho mais esse livro e ir pra ler ele com a mente um pouquinho mais aberta. Foi uma leitura que eu gostei muito, é um 5 estrelas favoritado pra mim. É assim, um dos meus queridinhos da vida. Eu gostei muito dessa leitura, gostei muito das personagens, gostei muito do universo que elas estão inseridas, gostei muito da forma como os autores contaram essa história, ainda que não tenha explicado muito da parte do sci-fi ali, da construção do mundo, das agências, não tenha aprofundado nesses detalhes de sci-fi, mas com certeza essa foi a intuição dos autores. Como eu falei, esse aqui é um livro muito mais voltado para o romance, com um cenário diferente do que um sci-fi com romance. Então eu espero muito, sinceramente, de coração, que vocês tenham a oportunidade de ler esse livro e que vocês gostem tanto quanto eu. Já comentem aqui embaixo se por acaso vocês já leram, o que vocês acharam. Eu vou gostar bastante de saber e de conversar com vocês a respeito dessa história, desse livro. E não se esqueçam, antes de sair, deixar o like aqui no vídeo, isso é muito importante, ajuda muito com o crescimento do canal e a divulgação do vídeo. E se inscrever se você ainda não é inscrito. Um beijo, até a próxima!